Senhor Deus, fonte de toda vida e paz, colocamos nosso coração diante de Ti. Acalma em nós o barulho que nos distrai, pacifica a ansiedade que nos dispersa e abre, com Tua luz, um caminho seguro para compreendermos o mistério do louvor em voz baixa e da adoração em silêncio. Concede-nos atenção para ouvir-Te, humildade para aprender, coragem para praticar o bem e gratidão para reconhecer Tua presença em cada respiração. Que este estudo seja terreno fértil para a fé, bálsamo para a alma e força para a caminhada. Em Teu santo nome, amém. Louvor em voz baixa, adoração em silêncio. As palavras tocam o coração não apenas pelo conteúdo, mas pelo modo como são pronunciadas, ou mesmo pela decisão de não pronunciá-las. Em um mundo saturado de ruídos, estímulos e urgências, aprender a louvar em voz baixa e a adorar em silêncio é um ato contracultural que resgata a dignidade do humano, a capacidade de escutar, de interiorizar, de ponderar, de reconhecer a grandeza e a beleza que nos transcendem. O louvor suave e a adoração silenciosa não anulam a potência da fé, ao contrário, a intensificam, depurando-a do excesso, do exibicionismo e do impulso de controlar. Quando baixamos o tom, aumentamos a profundidade. Quando calamos os lábios por um instante, abrimos espaço para que a alma fale e, sobretudo, para que Deus seja ouvido. O louvor em voz baixa não é timidez, é reverência. Ele dispensa o alarde para alcançar a intimidade. Muitas vezes, a devoção floresce no murmúrio e a gratidão vibra melhor quando ressoa mansa. O coração que aprende a louvar sem gritar descobre camadas de significado que o barulho mascara. Há algo de profundamente verdadeiro na experiência humana de que o que mais importa não precisa ser proclamado em volume máximo para ser real. Quando os sentimentos são autênticos, a força deles não se mede em decibéis, mas em coerência, continuidade e fruto transformador na vida cotidiana. A adoração em silêncio é parente próxima dessa atitude. O silêncio, aqui, não é vazio, é presença. É silêncio habitado. É o intervalo no qual a pessoa transita do falar ao escutar, do responder ao acolher, do pedir ao agradecer. O silêncio é como um templo sem paredes, um espaço em que cada um pode reconhecer sua pequenez, ao mesmo tempo, sua dignidade, porque é visitado pelo amor que não precisa de palavras para se manifestar. Diante de Deus, o silêncio é linguagem. Ele é, por assim dizer, a gramática da contemplação. Não se trata de fugir do mundo, mas de reencontrar-se nele com um olhar mais lúcido e um coração mais livre. Em tradições espirituais diversas, esse eixo se repete com uniformidade. A sabedoria prefere o tom moderado. A transcendência se deixa perceber quando a mente se aquieta. A experiência de Elias ao ouvir a brisa suave em vez do vento forte ou do fogo é uma imagem permanente da sutileza do encontro com o divino. A mesma intuição habita os salmos que convidam a aquietar-se para reconhecer a presença do Altíssimo e inspira a caminhada de homens e mulheres que fizeram do silêncio um sacramento cotidiano. Contudo, a proposta do louvor baixo e da adoração silenciosa não é exclusiva dos místicos, nem um privilégio de especialistas. É caminho aberto a todos, crianças, jovens, adultos e idosos, pessoas muito ocupadas ou com tempo de sobra, quem crê com fervor e quem atravessa desertos de fé. A todos se oferece a simplicidade de um respiro lento, uma frase agradecida, um minuto de silêncio atento. Há um benefício humano imensurável quando escolhemos essa rota. Pesquisas em psicologia e neurociência têm mostrado que breves períodos de silêncio e práticas contemplativas podem reduzir níveis de estresse percebido, favorecer o equilíbrio do sistema nervoso autônomo e aumentar a sensação de clareza mental. Estudos já observaram que, em determinados contextos, 2 ou 3 minutos de silêncio podem promover relaxamento maior do que alguns tipos de música, e que a exposição regular ao silêncio está associada a efeitos positivos em regiões cerebrais envolvidas com memória e emoções. Os dados não substituem a fé, mas a fé não precisa desprezar os dados. Pelo contrário, a convergência entre a sabedoria espiritual, que há séculos aponta para a importância do silêncio, e os indícios da ciência contemporânea pode fortalecer nossa decisão prática de cultivar momentos de quietude como higiene da alma. O louvor em voz baixa adquire contornos concretos em cenas muito simples. Uma mãe que, no final do dia, cochicha um obrigada, Senhor, enquanto apaga a luz do quarto dos filhos. Um trabalhador que, no intervalo do expediente, fecha os olhos por 45 segundos, respira fundo e reconhece, em um sussurro, que não está sozinho. Um idoso que, sem forças para longas orações, repousa o coração em uma frase curta, quase inaudível. Tu és fiel.
Uma pessoa hospitalizada que encontra, entre os apitos dos monitores, um refúgio interior onde oferece sua dor, em silêncio, como oração que ninguém precisa ouvir para ser verdadeira. Em cada caso, a verdade do louvor não está no volume, mas na entrega. A adoração em silêncio, por sua vez, pode ser praticada em qualquer lugar, ainda que certos ambientes a favoreçam. Uma igreja vazia no meio da tarde, uma praça tranquila às primeiras horas do dia, a própria sala de casa quando todos dormem, um canto da varanda onde a brisa conversa com as folhas. Quem aprende a adorar em silêncio descobre que o espaço externo coopera, mas não determina. Com o tempo, essa pessoa carrega consigo um santuário portátil, um hábito do coração, é capaz de entrar, por instantes, em uma atenção silenciosa mesmo na fila do ônibus, no corredor do trabalho, no deslocamento diário. E não se trata de escapar do real, é preparar-se para mergulhar nele com mais serenidade e amor. Curiosamente, o silêncio exercita nossa capacidade de escuta dos outros. Quem pratica o calar reverente diante de Deus aprende, aos poucos, a calar as interrupções apressadas, a impaciência de concluir frases alheias, a compulsão de responder antes de compreender. O silêncio cultiva a presença, e a presença, por sua vez, transforma a qualidade das relações, das conversas, das decisões. O louvor baixo e a adoração silenciosa criam, no interior, um clima de gratidão e humildade que se irradia na forma de gestos mais atenciosos, palavras mais escolhidas, atitudes mais justas. Não há contradição entre contemplação e ação, há fecundidade. A oração silenciosa é a raiz, a justiça é o fruto. Muitas pessoas se inquietam diante do silêncio por causa da avalanche de pensamentos que surge quando tentam aquietar-se. Isso é normal e não é fracasso. O coração humano é um campo vivo, onde memórias, expectativas, preocupações e desejos circulam sem pedir licença. O que a adoração silenciosa propõe não é expulsar, à força, cada pensamento, mas aprender a vê-los passar como nuvens que não precisam ser seguidas. O foco se volta gentilmente à presença de Deus, a uma palavra breve, ao simples ritmo da respiração. Se a mente foge, voltamos. Se foge de novo, voltamos outra vez, sem dureza, com paciência amorosa. Cada retorno é oração. Cada recomeço, louvor. Para quem deseja praticar, alguns caminhos simples se mostram úteis. Escolher um horário diário curto, mas fiel. Sente-se com a coluna ereta, os pés no chão, as mãos repousadas. Inspire devagar por alguns segundos, expire no mesmo ritmo. Murmure, se desejar, uma frase curta que sintetize seu louvor. Santo és tu, obrigado, meu Deus, eu confio em ti. Depois, deixe as palavras dissolverem-se e permaneça atento em silêncio, como quem aguarda a chegada de um amigo amado. Se pensamentos surgirem, reconheça-os sem alimentá-los e retorne ao centro silencioso. Se a atenção vacilar, tudo bem, basta recomeçar. Dê a si mesmo a liberdade de praticar sem ansiedade de resultados, e a graça fará o trabalho delicado que não se mede em cronômetros. Nessa jornada, não despreze a importância do corpo. O louvor em voz baixa pode ser acompanhado de gestos discretos, como inclinar a cabeça, entrelaçar as mãos, abrir as palmas em sinal de entrega. A adoração em silêncio se nutre de uma respiração que, sem esforço, vai amplificando a sensação de presença. A fisiologia não é inimiga da espiritualidade. Respiração, ritmo cardíaco e estado mental dialogam intimamente. O corpo é aliado, nunca obstáculo, quando se trata de rezar e adorar. Uma postura confortável, mas digna, comunica ao coração que ali existe um encontro em curso. Há também a questão do ambiente sonoro. O mundo moderno nos oferece pouco silêncio espontâneo, é preciso criá-lo. Valem pequenos acordos, desligar notificações por alguns minutos, escolher um local menos movimentado, avisar a família que você terá 5 minutos de quietude. Com o tempo, as pessoas ao redor reconhecerão o valor desse hábito e tenderão a respeitá-lo. Não se trata de impor o silêncio aos outros, mas de criar ilhas de quietude onde você pode entrar e sair com delicadeza. A comunidade, a família, o local de trabalho ganham quando uma pessoa se torna fonte de paz. A serenidade é contagiosa, o barulho também. Que contágio escolhemos promover? Numa dimensão mais ampla, o louvor em voz baixa e a adoração em silêncio também têm um impacto ético. Eles operam em nós como uma escola de humildade. Quem louva suavemente reconhece que a grandeza de Deus não depende de nosso desempenho. Quem adora em silêncio aceita que não controla o tempo da resposta,
nem a forma da intervenção divina. Essa humildade cura a ansiedade de possuir o sagrado, a tentação de transformar a oração em moeda de troca, a ilusão de que a fé é uma técnica. Na verdade, fé é relação. O silêncio reverente devolve a Deus o lugar de Deus, e devolve a nós o lugar de filhos e filhas, amados não pelo que fazemos, mas pelo que somos. Momentos de dor e perda pedem, com especial ternura, a linguagem do silêncio. Há sofrimentos que ultrapassam qualquer explicação. Ali, falar pouco e estar muito é quase sempre o mais sábio. A adoração em silêncio não ignora a dor, não a romantiza, mas a oferece, como quem entrega uma ferida para ser cuidada. Nesse oferecimento mudo, lágrimas podem fazer o papel das palavras. Quem já atravessou vales sombrios sabe como uma presença silenciosa, humana e divina, pode sustentar quando tudo parece frágil. A fé, nesses vales, não é um grito de vitória, é uma mão que se aperta na escuridão e recusa soltar. Também é importante reconhecer que a própria música, quando orientada ao louvor, ensina o valor do volume baixo. Músicos sabem que nuances discretas, como o pianissimo, geram atenção e beleza. A música que tudo grita perde o relevo, a que alterna a intensidade cria caminho. O mesmo se aplica à vida espiritual, não precisamos que cada gesto devocional seja apoteótico. Pequenos atos, repetidos, pacientemente fiéis, constroem uma catedral interior. Um suspiro agradecido pela manhã, 2 linhas de gratidão à noite, 1 minuto de silêncio no meio do trabalho, tijolos invisíveis erguem um lugar de encontro que o tempo não derruba. Crianças podem aprender essa linguagem desde cedo, de maneira lúdica e respeitosa. Convidá-las a escutar o coração por 30 segundos, a dizer obrigado baixinho por 3 coisas, a ficar quietinha como quem espera uma surpresa. Idosos, por sua vez, frequentemente já cultivam essa sabedoria, pois a vida lhes ensinou que o essencial não precisa de discursos longos. O diálogo entre gerações, nesse tema, é precioso. Os pequenos lembram a espontaneidade, os mais velhos, a profundidade. Todos se enriquecem quando a casa, a escola, a comunidade acolhem, sem tensão, instantes de silêncio e palavras mansas de louvor. Numa cultura de performance, a tentação é medir tudo, minutos de oração, metas de leitura, conquistas devocionais. O louvor em voz baixa e a adoração em silêncio desafiam essa cartilha. Não porque a disciplina não importe, mas porque o coração, na presença de Deus, vale mais do que o relatório. É claro que hábitos regulares ajudam. Entretanto, a fidelidade aqui se parece mais com cultivar um jardim do que com cumprir uma planilha. Há dias de abundância e dias de estiagem. Em ambos, o jardineiro continua. Assim a alma, às vezes, sente fervor, outras, só percebe a secura. Em qualquer estado, a decisão de permanecer em silêncio diante de Deus, com respeito e confiança, transforma esse instante em adoração verdadeira. A propósito, confiança é a âncora dessa prática. Confiar que Deus escuta, ainda quando não dizemos nada. Confiar que o silêncio não é deserto, mas sementeira. Confiar que o pouco, quando ofertado com amor, tem peso de eternidade. É por isso que o louvor dito baixinho pode mudar um dia inteiro, porque ele muda a qualidade de nosso olhar, realinha nossas prioridades, abre a janela por onde entra a luz da esperança. A esperança, por sua vez, alimenta a caridade, olhos que aprenderam a ver, mãos que se apressam a cuidar, pés que se dispõem a servir. Silêncio que não desemboca no bem não é adoração, é fuga. Mas silêncio que prepara o serviço é oração viva. Há quem pergunte, quantos minutos por dia são necessários? A resposta prudente é, comece com o possível e seja fiel. 2 minutos verdadeiros valem mais do que 20 distraídos. 5 minutos hoje podem tornar-se 10 amanhã. O importante é inscrever o gesto no cotidiano, como quem marca um encontro fixo. Não espere condições perfeitas, elas raramente chegam. Em vez disso, aceite as imperfeições como parte do caminho. O barulho que escapa pela janela, o pensamento que insiste, o cansaço do corpo, tudo pode ser oferecido. O que conta é a direção do coração. Quando a pessoa se sente fria ou sem palavras, o louvor em voz baixa ainda encontra uma saída. Repetir, com humildade, uma breve jaculatória. Senhor, tem piedade. Eu te adoro. Glória a ti. Essas expressões, ditas quase como um suspiro, sustentam a chama quando o vento aperta. Mais do que fórmulas, são cordas atadas à rocha. E a rocha é fiel. Aos poucos, o silêncio volta a ser lar, não exílio. A adoração,
então, deixa de ser esforço e se torna descanso. Não porque a vida se torne fácil, mas porque a alma encontra o lugar onde repousar. Há um fruto adicional que vale destacar: discernimento. Quem habitua o coração ao silêncio aprende a distinguir melhor entre o impulso e a inspiração, entre o medo e a prudência, entre a culpa e a responsabilidade. Esse discernimento é valioso em decisões pessoais, familiares e profissionais. Uma mente apaziguada enxerga com mais nitidez, um coração grato decide com mais liberdade. Assim, o louvor em voz baixa e a adoração em silêncio não são apenas práticas devocionais, são instrumentos de sabedoria para a vida prática. Eles nos deixam mais atentos ao outro, mais disponíveis ao bem comum, mais pacientes com os processos, mais firmes nos princípios. No plano comunitário, o silêncio compartilhado é uma poderosa escola de unidade. Famílias que, antes do almoço, fazem 20 segundos de silêncio, comunidades que, ao término de um encontro, permanecem em quietude, equipes que iniciam uma reunião com um minuto de pausa atenta. Esses gestos educam o ambiente, renovam o foco, diminuem tensões. Pesquisas em ambientes organizacionais sugerem que breves pausas silenciosas podem melhorar a qualidade da atenção e reduzir conflitos. Não se trata, evidentemente, de um talismã, é uma higiene relacional. O silêncio abre espaço para que as pessoas se encontrem sem a armadura da urgência. Por fim, vale recordar que o louvor em voz baixa e a adoração em silêncio não competem com as expressões vibrantes da fé. Há tempo de cantar alto e tempo de sussurrar, tempo de proclamar e tempo de calar. O coração sábio aprende a dançar com essas estações, discernindo o que convém a cada momento. A harmonia não está em escolher apenas um polo, mas em integrar ambos. No entanto, no mundo atual, tendemos a perder o lado silencioso dessa dança. Recuperá-lo é urgente. É recuperar a nós mesmos. É reencontrar o eixo. E quando o eixo está firme, toda a roda gira com menos atrito. Talvez hoje, ao terminar esta leitura, você possa experimentar agora mesmo um pequeno exercício. Sente-se, respire, diga baixinho, obrigado. E depois, por um minuto, nada diga. Apenas esteja. Permaneça. Apresente ao Senhor o que você é, o que você vive, o que você espera. Deixe que a luz mansa toque o que precisa de cura, aponte o que pede mudança, confirme o que já é bom. E quando o minuto terminar, leve consigo uma decisão concreta e simples: praticar, todos os dias, um louvor manso e uma adoração silenciosa. Você perceberá, com o tempo, que esse pequeno compromisso rende frutos grandes, e que a paz, longe de ser fuga, se tornará fonte de coragem para amar melhor. Talvez, então, uma pergunta final nos acompanhe como guia: que tipo de presença quero ser no mundo? Uma presença ruidosa, que ocupa espaço, mas não oferece abrigo? Ou uma presença que, mesmo discreta, acolhe, fortalece, orienta e inspira? O louvor em voz baixa e a adoração em silêncio nos ajudam a escolher a segunda opção. E o curioso é que, aos olhos de Deus, essa é a presença que transforma a história, ainda que não ganhe manchetes. A semente trabalha em silêncio, mas a colheita fala alto. Que possamos, com paciência e fidelidade, semear todos os dias. Deus de infinita bondade, aqui estamos. Recebe, por favor, a nossa oferta de louvor dito em voz baixa, mais preocupada em ser verdadeira do que em ser ouvida pelos outros. Ensina-nos a amar o teu silêncio, não como fuga, mas como morada onde te escutamos e somos transformados. Acalma nossos medos, cura as feridas antigas, desalinha de nós o orgulho e veste-nos de humildade. Dá-nos um coração que te adore sem barulho, olhos que contemplem tua ação nos pequenos detalhes, mãos prontas a servir com ternura e justiça. Que o nosso cotidiano se torne altar, e cada respiração, oração. E quando faltarem palavras, que o silêncio fale. Quando faltarem forças, que a tua presença sustente. Faz de nossa vida um hino manso, constante e fiel. Em teu santo nome, amém.